Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta, estou aqui com o Luiz e o Jackson e hoje vamos falar sobre machismos apocalípticos. No episódio de hoje, nosso convidado é o professor Valdemir Rosa. Bem-vindo, professor, ao programa. Se apresenta para nós. Ok. Agradeço o convite de poder conversar com vocês sobre esse tema polêmico, né? Sobre formulações recentes, né? Mas é um pouco isso. Sou o professor Valdemir, sou professor do curso de Antropologia e Diversidade Cultural Latino-Americana na UNILA, né? Tenho mestrado e doutorado na área de Antropologia Social e pesquiso masculinidades, né? Pesquisei no mestrado masculinidades e ainda continuo discutindo relações de gênero ainda nesse contexto aí, com foco em masculinidades, né? Professor, então, o que seria o machismo? Bom, você tem diversas possibilidades de compreender o machismo, né? Mas o machismo ele é compreendido, né, como um sentimento, como um movimento, né, que visa garantir a supremacia masculina sobre o feminino, né? Então, quando a gente fala de machismo, a gente está falando justamente dessa perspectiva, né? Da forma como o sentimento é uma atuação, né, uma atuação inclusive política, né, que está focado um pouco nesse sentido de manter a supremacia masculina sobre o feminino, né? Então, em linhas gerais, a gente poderia compreender o machismo dessa forma. Mas aí a gente tem diversos desdobramentos desse processo. Quando a gente está falando de movimento, né, de sentimento, né, e de atitudes, a gente tem um campo muito grande de elementos que podem estar vinculados, podem estar ser visto dentro disso que a gente pode chamar ou definir enquanto machismo, né? Professor, e por que é errado dizer que o feminismo é o oposto do machismo? Porque machismo é um movimento, como eu estava falando, é um sentimento, né, de supremacia masculina sobre o feminismo, né? O feminismo sobre o feminino. O feminismo é justamente um movimento político, moral, intelectual, né, epistêmico, que visa a garantia dos direitos, né, de uma cidadania plena às mulheres, né? Então, na verdade, você não pode comparar ou ter as duas coisas como um sendo oposto do outro justamente por conta disso. Enquanto o machismo é um movimento em defesa, né, uma compreensão, uma atuação em defesa da supremacia masculina, o feminismo é um movimento que visa a garantia de direito de igualdade entre homens e mulheres, né? Então, na verdade, são perspectivas completamente distintas, né? O feminismo é contra o machismo, né? Justamente um pouco dessa perspectiva, mas não contra no sentido de se tentar construir uma perspectiva de uma supremacia feminina em relação ao masculino. Não, o feminismo é um movimento de garantia de direitos de igualdade entre homens e mulheres, né? Inclusive, várias das discussões, né, em torno da problematização das masculinidades, né, da possibilidade, inclusive, de se pensar criticamente, né, a forma como a gente precisa recolocar a posição masculina na sociedade, que são elementos que são ganhos, né, consideráveis para nós homens, tem a ver com as conquistas que o feminismo teve, né? Professor, eu tenho ouvido bastante o termo machismo estrutural. O que é isso? E eu queria entender como que a gente combate isso. Quer dizer, é ruim o machismo estrutural? Já que eu não sei o que é. Bom, quando a gente costuma dizer machismo estrutural, a gente está falando um pouco da forma como essa ideal de supremacia do masculino sobre o feminino, ele vai estruturar as relações sociais, né? Então, por isso que a gente costuma dizer relações sociais de gênero, relações sociais de sexo, né? Então, é a forma como, né, o âmbito da economia, da formação dos estados nacionais, né, da estruturação dos sistemas políticos, né, no Brasil ou em outras sociedades, está permeado justamente, está estruturado a partir dessa noção de uma supremacia masculina sobre o feminino, né? Então, a gente tem um pouco essa perspectiva. Quando a gente fala de machismo estrutural, por um lado a gente está falando isso, né, da forma como a sociedade ela se estrutura a partir dessa noção de uma supremacia masculina. Mas também a gente pode compreender machismo estrutural um pouco no sentido de que o machismo ele funciona, ele opera em conformidade aos padrões da própria constituição da cultura, né? Então, você tem uma cultura machista. Essa cultura machista tende a validar posições ou posturas ou articulações ou movimentações que são machistas, né? Então, um pouco isso, né? Eu sempre costumo utilizar o exemplo das torcidas de futebol, assim, né? Pensando também um pouco a questão do racismo, né? É isso, né? Se você está, por exemplo, dentro da torcida do Corinthians, você grita Corinthians, 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 você está completamente integrado
ao funcionamento daquela coletividade. Então, se você é machista, está numa sociedade machista e você tem atitude machista, você está completamente integrado dentro desse contexto dessa sociedade, né? Então é isso, uma pessoa gritando, incentivando o seu time dentro da torcida desse próprio time é absolutamente compreensível, integrado e tem, né? Então é isso, né? Se chamar o torcedor, o jogador do outro time de bichinha, né? É algo que vai incentivar o seu time, então isso é compreendido como absolutamente integrado dentro dessa dimensão. Então, dentro dessa perspectiva, compreender o machismo estrutural, né? A gente está falando um pouco dessa visão também, né? Da forma como o machismo ele endossa atitudes machistas, né? E sexistas no interior da própria sociedade, né? E como que a gente pode enfrentar esse machismo social? Pois é, né? Essa é o grande desafio, né? A gente sempre costuma dizer, né? Pensando também um paralelo com a questão racial, né? Você tem formas distintas de enfrentar tanto o machismo como o racismo, né? Bom, uma das formas que a gente tem de possibilitar o enfrentamento, né, a esse machismo estrutural é justamente educação para as relações de gênero, né? Então você precisa introduzir as relações de gênero, né, ou a reflexão crítica sobre as relações de gênero no espaço escolar, né, no espaço educacional, para que as pessoas consigam pensar criticamente a forma como essa sociedade ela existe de uma forma desigual e ela estabelece hierarquias, né, entre homens e mulheres dentro desse contexto. E a gente está falando do processo educacional para alteração de uma forma de pensamento. E a gente está falando um pouco dentro dessa perspectiva. Uma outra forma que você tem, por exemplo, de combater esse racismo estrutural, é estabelecer políticas punitivas de ações racistas, machistas e sexistas, né? Então a gente tem um pouco essa dimensão também, né? Então todas as vezes que a gente percebe, né, que a discriminação de gênero, a discriminação baseada em sexo, ela acontece, você precisa ter mecanismos legais que reconhecer que isso é considerado como crime. Então se uma pessoa recebe salário, se uma mulher recebe salário menor porque ser mulher, ou não recebe uma promoção porque é mulher, porque uma mulher possivelmente vai ser mãe, ser mãe vai ter que cuidar do filho, aí tem todas as argumentações mais esdrúxulas, né, que as pessoas vão entender esse contexto. Não vou dar promoção porque ela tem filho e aí o filho vai atrapalhar o compromisso que ela tem. Então isso é uma atitude que está impedindo que a mulher tenha acesso ao seu direito, né? Então isso constitui enquanto um crime de discriminação no Brasil, imprescritível e inafiançável, inclusive, né? Então você precisa conseguir estabelecer também uma forma de punir isso. E no Brasil você tem pouquíssimas pessoas que são punidas por esse tipo de crime, né? E uma terceira forma é justamente conseguir estabelecer políticas de mobilidade coletiva das mulheres, né? Então você tem uma cultura machista, né? Um sexismo sistêmico, né? Um machismo estrutural, né? Que está impedindo que as mulheres tenham, por exemplo, mobilidade no mercado de trabalho ou mobilidade acadêmica. Você precisa estabelecer políticas afirmativas específicas para garantir a redistribuição dessas posições, né? Eu sempre costumo dizer, você tem 3 pilares para o enfrentamento, né? Seja do machismo estrutural sistêmico ou do racismo estrutural sistêmico, que é políticas valorativas, né? Políticas redistributivas e políticas punitivas, né? Então você precisa valorizar a contribuição de mulheres, né, na formação da sociedade. Você precisa estabelecer formas de acelerar essa mobilidade social ascendente das mulheres, como, por exemplo, cargos de liderança na nossa sociedade, e você precisa estabelecer mecanismos de punição, né, do sexismo e do machismo como uma forma emblemática e eficiente na nossa sociedade, né? Professor, e qual que seria o papel que essas figuras de influência nacional e internacional elas têm nesse debate em relação ao machismo? Figuras influentes, você diz no caso do feminismo, de mulheres, de homens importantes. Eu digo de personalidades, de chefes de Estado, de pessoas que tenham um certo alcance nas mídias, por exemplo. Eu acho que essas pessoas são fundamentais, assim, né? Então, por exemplo, quando você tem, no caso de uma mulher que assume a presidência de um país, né? Isso tem uma importância muito significativa, né?
porque isso gera não só uma mobilidade individual para ela, mas também gera um marcador social dizendo que isso é possível. Então é isso, né? A despeito se a gente concorde ou não, né, por exemplo, da condução da Angela Merkel, né, à frente da economia alemã, como uma das principais economias, né, que direcionava a comunidade europeia, né, a União Europeia, melhor dizendo, né, mas que a gente concorde ou discorde da orientação dela, ela é uma figura importante. Então é impossível a gente pensar o fortalecimento da União Europeia e ignorar a existência da Angela Merkel como uma figura importante. Então a Angela Merkel ela acaba se tornando uma referência social importante para outras mulheres, para outras meninas que podem ser algo parecido. Assim como aqui na América Latina a gente tem o caso da Cristina Kirchner, a gente tem o caso da Michelle Bachelet no Chile, para o caso da presidenta Dilma no Brasil, e você tem diversas outras lideranças políticas no Brasil, como no próprio continente africano. Então essas figuras são figuras importantes. Então, a despeito se a gente concorde ou não concorde com o direcionamento delas, né? A versão, por exemplo, o caso da Angela Merkel é fortemente questionada pelo fato de ser uma visão muito imperialista, né? Determinante, né? De que os outros países da União Europeia, a principal economia, diz para os outros para onde o euro vai, né? Então, é isso, né? Suporte, né? Segue a mãe tá on, né? Professor, aproveitando essa fala aí, eu quero polêmica. Sim. Polêmica. Eu e o senhor seremos xingados nos comentários. Mas o senhor acha que a Margaret Thatcher entra nesse hall de mulheres aí, que o senhor citou, com Angela Merkel? Sim, apesar da gente ter, e no caso eu ter, distanciamento muito significativos, mas a Margaret Thatcher é uma figura importante dentro desse contexto. Indiscutivelmente ela é. A gente pode ser muito refratário à proposição política dela, a implementação das políticas neoliberais, mas é impressionante, né? A gente tem uma outra figura que também foi muito importante, né, algum tempo atrás, que é justamente a Condoleezza Rice nos Estados Unidos, né? Então ela também é uma figura muito importante, enquanto uma figura importante do governo dos Estados Unidos. Acho que ela inclusive foi chefe de governo, sei lá, secretária de Estado, alguma coisa, tipo assim. Ela era a pessoa que assinava, dava canetada para jogar bomba no Iraque, no Afeganistão. A gente não acha que jogar bomba no Iraque, no Afeganistão é legal, mas enquanto uma figura importante, no caso dela, de ser uma mulher negra, né? Uma figura de poder. Uma figura de poder importante. A gente pode discordar visceralmente do que essas mulheres conduziram, mas a gente tem que reconhecer que enquanto referência feminina ela é importante. A gente tem outras também, né? A gente tem Winnie Mandela, tem diversas outras figuras políticas importantes, mas elas também são importantes. E quando é uma figura masculina, tipo, tem um presidente que tem atitudes machistas, isso acaba influenciando também essas pessoas machistas a atacarem o outro lado daí? Sim, né? Quando a gente tem uma autoridade pública que assume um discurso abertamente sexista e machista, essa autoridade autoriza que essa manifestação ela aconteça, assim, né? Ela se propague, se multiplique na nossa sociedade, né? Então, eu sempre costumo dizer, né? Como se as lideranças políticas, né? Os presidentes, né? Os chefes de Estado e governo, né? Ou mesmo artistas ou figuras de grande influência, quando ela se pronuncia dessa forma, ela abre a tampa do esgoto, né? Permite que tudo que as pessoas tendem a manter, né? Escondido, as pessoas tendem a fazer. Então, inevitavelmente, né? Se a gente tem discursos de orientação machista e sexista, né? Pronunciados e reafirmados cotidianamente por lideranças políticas ou por pessoas de grande influência, as pessoas tendem a reproduzir justamente, se sentem confortáveis ou validadas assim, a expressar também os seus sexismos, seus machismos, seus racismos. Professor, na internet tem alguns grupos como o Red Pill, os Incel, que ficam toda hora falando coisas machistas dentro, eles falam que não são machistas, mas basicamente é sempre soltar ódio sobre mulheres, né? Posso dizer que essa é uma nova forma de machismo? Eu diria que seria uma nova linguagem, né? Porque, na verdade, o que esses movimentos dizem, né? O que eles dizem não é uma novidade, propriamente dita, né? Só que eles estão trazendo isso com um conteúdo diferenciado, com uma forma diferenciada, melhor dizendo, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, esses movimentos, né?
garantia dos direitos dos homens. Qual que é o direito dos homens? Os direitos dos homens são os direitos de todos os outros seres humanos, né? Se existe um grupo de humanos, né, que tem uma cidadania de segunda categoria, que pode pensar a cidadania das mulheres como cidadania de segunda categoria. Se eles estão lutando, né, para se equiparar ao direito que os homens gozam na nossa sociedade, então você não está fazendo um movimento para garantir os direitos humanos, você está fazendo um movimento para impedir que outros segmentos tenham o mesmo direito que você tem. Então isso é uma coisa que a gente precisa compreender. Isso não é necessariamente uma novidade. A novidade é a forma como as pessoas, né, acabam dando, entre aspas, um contorno de multiculturalismo conservador para dizer que não, a gente precisa defender os homens, senão os homens vão acabar. Mas o avanço dos direitos das mulheres não está propondo o fim dos homens, né? Talvez um fim de um tipo de atitude específica de uma parcela que os homens têm, né? Uma atitude sexista, machista, e aí a gente está falando disso. E aí, quando você vê reivindicações desses movimentos, o que a gente tem em grande medida é um pouco essa ideia de que as pessoas estão reivindicando o direito de continuarem sendo machistas, continuarem sendo sexistas, e aí não é, né, algo plausível dentro desse processo, assim, né? Então, acho que a gente tem, né, dentro principalmente desse movimento, né, que se pretende defender os direitos dos homens, né? E também esse movimento, né, dos celibatários involuntários, que você tem muitas vezes em articulação de um discurso extremamente misógino contra mulheres, né? As mulheres não prestam, as mulheres são infiéis, as mulheres não são confiáveis, e por isso nós homens precisamos nos unir, né, contra a ditadura feminina, porque as mulheres não são confiáveis, tem todo esse processo, assim. As mulheres só querem os homens de um determinado perfil, né, então são os musculosos, os bombadão, os caras bem resolvidos. Então, na verdade, você tem. Aí as pessoas vão mobilizar um discurso profundamente misógino, né, de ódio, de nojo às mulheres, efetivamente, e aí eu acho que em grande medida é um pouco isso. E alguns desses ataques de atiradores, né, quando é investigado, essas pessoas fazem parte de grupos de incel. Então essa questão da arma, de atirar, é para mostrar mais ainda o vigor dele, o machismo dele. Sim. Quando a gente está falando de machismo e de masculinidade, aí também a gente precisa separar um pouco das duas coisas. Quando a gente está falando de machismo, a gente está falando de um movimento, né, de uma concepção que prevê a supremacia masculina, né, em relação ao feminino. Quando a gente está falando de masculinidade, a gente está falando de um conjunto de comportamentos que tem a ver com ser homem numa determinada sociedade. Quando a gente está falando de masculinidade, a gente tem diversas formas dessa masculinidade se expressar e se apresentar, né? E um dos idiomas, né, que a gente tem de expressão das masculinidades é justamente o idioma da virilidade. Como você expressa a virilidade? A virilidade ela pode ser expressada por diversas formas, como, por exemplo, poder econômico. Então, as pessoas se apresentam como um poder econômico usurpador, inclusive abusador, é uma das formas que você tem de manifestar, né? E aí você tem alguns elementos na nossa sociedade que vão servir de emblemas ou de signos sociais para esse discurso dessa masculinidade, né? Mais predatória, mais tóxica, né? Você tem um pouco isso, né? Então você tem a questão do abuso do poder econômico, você tem a questão dos carros, né? Quando maiores os carros e mais possantes, mais você tem uma vinculação, e você também tem o discurso das armas, né? Que é um signo muito importante dentro dessa exposição desses signos de masculinidade, né? Então, não raras às vezes a gente vê casos de pessoas que se sentem entre aspas, né, pouco contempladas em outras dimensões de masculinidade, as pessoas utilizarem como, por exemplo, o discurso das armas como sendo um discurso para a arma como um signo, né, dessa masculinidade que precisa ser exacerbada, né, apresentada, encenada publicamente, assim, né. Eu sempre costumo pensar mais ou menos da seguinte forma, assim, né, você tem a arma é um bem extremamente caro no Brasil, assim, né. Então, se você compra um bem extremamente caro, você compra um bem extremamente caro para quê? Para deixar trancado na sua casa num cofre? Para ninguém ver? Para ninguém saber que você tem? Então,
um pouco isso, né? Se a arma não fosse um signo, né, de virilidade na nossa sociedade, ela não precisaria ser apresentada publicamente, né? As pessoas pegarem, e é isso. Quanto maior a arma, de maior grosso calibre, mais viril essa arma se apresenta. Então, essa vinculação não é uma vinculação aleatória, não. Obviamente, né? As pessoas que compram uma arma e saem atirando as pessoas na rua, essas pessoas precisam ser compreendidas por uma equipe multidisciplinar, porque não é uma coisa que só isso explique esse comportamento. Mas sim, tem uma correlação, sim. Eu acredito que tem uma correlação, sim. E, professor, e dentro do campo progressista, né? A gente costuma ver algumas manifestações machistas no campo progressista vindo de pessoas que pregam um discurso progressista, mas com atitudes machistas, né? O famoso esquerdomacho. Como que a gente pode identificar essas manifestações? Eu acho que é um pouco isso. A gente precisa compreender, quando a gente fala de machismo estrutural, a gente está falando um pouco disso também, né? Da forma como existe uma cultura machista que endossa esse determinado tipo de postura, né? Então, o machismo não é uma coisa de progressista ou de retrógrado, de direita ou de esquerda. O machismo é uma coisa que está presente em todos os campos, né? E aí cabe a gente tentar identificar aonde que esse machismo ocorre, né? E tentar estabelecer estratégias de como ter um enfrentamento adequado a essas manifestações, né? Eu sempre costumo dizer, para nós homens, né, que nos beneficiamos, né, dessa cultura machista, é algo muito complexo a gente conseguir identificar precisamente em que momento que isso passou dos limites, em que momento que isso se torna um elemento, uma questão problemática, né? Porque é isso, a gente tende a se tornar cego, né, daltônico, né, para as percepções de questões de poder, né, de mudança social que não nos beneficia. A gente tende a fazer isso. Então, no caso do machismo, né, e do sexismo que tende a nos beneficiar enquanto homens, a gente tem uma dificuldade muito grande. Se a gente tem uma dificuldade grande de perceber isso, como que a gente faz? Ouve o que as mulheres estão dizendo. Se as mulheres estão reclamando de alguma coisa, então vamos lá, vamos pensar sobre o que as mulheres estão dizendo. Se as mulheres estão dizendo que a gente precisa alterar um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de postura, um determinado tipo de atitude, então a gente precisa seguir, né? Aí eu volto a dizer, segue a mãe, né? A mãe está dizendo, a mãe está então presta atenção no que elas estão dizendo, né? Que é um pouco a importância que o movimento feminista tem, né? Tem um movimento feminista que vai dizer para esses segmentos progressistas, né, aonde que a coisa precisa alterar a lógica de funcionamento, né? E aí também pensando o movimento feminista como plural, né? Os feministas não são todas iguais, né? Você tem o feminismo negro, você tem o feminismo popular, o feminismo comunitário, transnacional, feminismos lésbicos, né? Então você tem um conjunto muito grande dentro desse processo. Dentro desse conjunto, né, tem uma pluralidade muito grande dentro desse contexto. Então acho que a gente também é isso, né? Segue o que aquelas companheiras estão dizendo, estão dizendo que a gente precisa para desse lado, então vamos lá. Tá achando ruim? Beleza. Confia na mãe, segue, que é justamente isso daí que vai ter, né? Porque quando a gente pensa esses processos, principalmente de alteração sociais, a gente precisa entender que são justamente dos segmentos que não se beneficiam com uma estrutura de poder que vêm as críticas mais contundentes, mais significativas da forma como essa estrutura de poder precisa se alterar, né? Então, nós homens precisamos ouvir o que as mulheres estão dizendo, do que elas estão reclamando, para onde elas estão indicando que a gente precisa alterar, né? Professor, eu queria aproveitar que a gente está falando do machismo estrutural, né? E eu tenho uma pergunta que eu não sei se eu vou conseguir fazê-la da forma como eu queria, mas assim, eu noto que em algumas relações homossexuais um dos parceiros tem uma atitude extremamente machista mesmo, de dominação, de controle e tudo. Eu não sei, eu queria entender se isso tem a ver com uma forma de proteção dentro desse machismo estrutural que a gente vive, porque assim, é um comportamento que a gente nota em várias relações, principalmente em relações homossexuais femininas. Os masculinos eu não identifico tanto, mas talvez seja por conta da minha bolha.
Mas eu noto bastante isso, que normalmente um dos parceiros costuma ter umas relações mais machistas mesmo, né? Uma postura machista. Isso se deve ao machismo estrutural como uma forma de defesa? Bom, e aí vamos fazer algumas recolocações. Na verdade, quando eu estudei masculinidade, eu estudei masculinidade heterossexual, né? Então, um pouco essa questão. Mas a masculinidade ela é uma coisa que está diversa, né? Então, por exemplo, quando eu fiz os meus estudos sobre masculinidade lá no mestrado, masculinidade negra no rap brasileiro, né? Então, você tinha alguns estudos ainda muito incipientes sobre masculinidade no universo dos homossexuais masculinos, né? Então, os poucos estudos que tinham no Brasil, né, sobre masculinidade estavam um pouco dentro desse universo, né? Bom, acho que então essa é uma primeira colocação. Então, vou dizer algumas coisas, mas o que eu estou dizendo necessariamente não ter necessariamente a ver com essa pergunta que você está dizendo, né? Que efetivamente não é algo com o qual eu me dedique, né? Tá. Quando a gente pensa machismo estrutural, o machismo sistêmico, a gente está falando de posições sistêmicas na nossa sociedade, né? Então, essas posições sistêmicas, elas precisam ser ocupadas e elas são defendidas, inclusive, pelo próprio sistema, né? Inclusive, mobilizando, em alguns casos, por exemplo, mulheres, para defender essas determinadas posições sistêmicas que existem, né? Então, a gente tem um pouco esse processo. Quando a gente está falando de machismo sistêmico, de cultura machista, a gente precisa entender um pouco dentro dessa forma como que esse elemento funciona, né? Então, você tem posições estruturais na nossa sociedade que vão ser defendidas coletivamente ou estruturalmente pela própria sociedade. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode se afastar um pouco dessa determinação biológica de quem vai estar defendendo essa determinada posição. Então, acho que essa é uma primeira observação. Do ponto de vista teórico, eu compreendo dessa forma, assim, de exploração. Uma outra variável que eu acho que é importante dentro desse contexto é a gente compreender, né, a forma como, né, a própria sociedade ela espera que alguns papéis eles sejam desenvolvidos, sejam desempenhados num padrão de relações. Então, você tem um conjunto de relações sociais e a gente espera que dentro dessa relação social, por exemplo, que é um matrimônio, né, uma união entre duas pessoas, né, duas pessoas, pode ser mais de duas, mas vamos pensar hipoteticamente de duas pessoas. Você pode ter, geralmente a gente espera que tenha algumas posições, alguns papéis que sejam desempenhados. Isso pode fazer com que a gente perceba coisas diferentes como sendo iguais. Então é isso. Então, do ponto de vista, né, baseado na cultura machista e sexista que existe na nossa sociedade, quando, por exemplo, eu olho para uma relação entre duas mulheres, socialmente o meu olhar ele pode estar direcionado para fazer com que eu compreenda nessa relação dessas duas mulheres a reprodução, por exemplo, de uma relação entre um homem machista e uma mulher. Alguém que está subjugando o outro dentro desse processo. Pode ser isso? Pode ser, mas pode não ser. Por isso que eu acho que é interessante a gente também ter noção da bolha a partir do qual a gente olha as outras experiências sociais. Então, pode ser isso? Pode ser, mas pode não ser. Pode ser que essas duas mulheres, a gente olha, a gente lê dessa forma, mas internamente nesse relacionamento você tem um outro tipo de configuração. Que outras formas de construir relacionamentos existem, né? Então, a gente também precisa um pouco... Então, acho que esse segundo elemento também é um elemento importante. E aí... Mais precisamente na pergunta que você fez, eu não saberia dizer exatamente se teria a ver ou não com o machismo estrutural. Eu acho que sim, mas inclusive o machismo estrutural pode fazer com que a gente tenha uma visão equivocada do que efetivamente existe no interior desses relacionamentos. Lendo feministas lésbicas, né, feministas negras, lésbicas, a partir de casais de amigas que eu tenho, né, eu eu arriscaria que dentro dessas formulações você tem a constituição de outros parâmetros de hierarquia ou de relação, assim, de relações de poder. Relações de poder. Eu chutaria dizer isso, mas é só a minha bolha, né? E algumas pessoas, né? Nem isso não é toda a minha bolha. Uma parte específica da minha bolha pessoal de relação me informa que você teria a construção de padrões diferentes internamente. Mas aí teria que conversar especificamente uma pessoa que se dedica mais
a esse tema, né? Professor, e o machismo, ele é a mesma coisa que o patriarcalismo? Não, estão relacionados, né? Mas não é, né? O patriarcalismo ele tem a ver com a construção de uma sociedade patriarcal, né? Seria justamente uma sociedade que tem o masculino como sendo o centro, né? O princípio articulador e estruturante desse processo, né? Então, quando a gente fala de machismo, né, e patriarcado, né, a gente está falando de coisas que se aproximam, né? Mas não necessariamente elas são exatamente a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de patriarcado, a gente está falando de patriarcalismo, a gente está falando de uma forma como, por exemplo, a sociedade já vai se estruturar do ponto de vista da constituição política de uma determinada organização social, né? A gente pode pensar patriarcalismo como mais ou menos da forma como a gente pensa capitalismo, né? A gente pensa capitalismo como uma forma de estruturação, um modo de produção, de reprodução de uma sociedade. Quando a gente fala de patriarcalismo, a gente está falando também de uma forma, né, de reprodução, de estruturação de reprodução da sociedade, né? Então o machismo ele seria mais um reflexo, né, do patriarcalismo e do patriarcado do que efetivamente um sinônimo, né? Mas as duas coisas estão muito próximas, né, uma coisa da outra, né? Mas seriam coisas mais ou menos diferentes. Aí volta também. Patriarcado não é necessariamente o que eu estude, né? Mas o que no estudo de masculinidade a gente tem muito o patriarcado, né, como um horizonte, né, em última instância, é um processo estruturante, né, um modo de produção, de reprodução da sociedade que está vinculado justamente a essa proeminência do masculino sobre os outros, né. Professor, e a masculinidade tóxica, como que ela afeta homens e mulheres? Tá, a gente tem um pouco essa discussão atualmente, né, que seria justamente essa noção de masculinidade tóxica. Na verdade, não é uma noção que eu gosto muito, assim, né. Porque quando a gente pensa que existe uma masculinidade tóxica, a gente pensa que existe uma masculinidade não tóxica, né? E aí eu acho que isso gera um deslocamento, né, de uma discussão que eu considero como sendo importante, que é a garantia e equidade de direito entre homens e mulheres, né? Então, masculinidade tem a ver com o jeito de ser homem, né? Com a postura de ser homem, né? De ser homem numa sociedade, ele não é necessariamente tóxico ou atóxico, não é como uma tinta, que a gente usa aqui, tinta tóxica, tinta atóxica. Esse jeito, essa forma de ser, do ser masculino na sociedade, tem a ver com a garantia de direitos, né? O impedimento, por exemplo, que mulheres tenham acesso aos direitos, né? Então, quando a gente está falando de masculinidades tóxicas, a gente está falando muitas vezes de um conjunto de comportamentos, né, que vai ter impacto negativo na existência ou na reprodução, na manutenção de uma vida individual de um outro ser humano. A gente está falando de um relacionamento tóxico, a gente está falando disso, da forma como um elemento ofusca, né, sufoca, né, oprime, violenta o outro indivíduo, assim, né? Então, muitas vezes quando as pessoas estão falando de masculinidades tóxicas, estão falando justamente desse tipo de comportamento, né? De um comportamento masculino que vai oprimir, que vai sufocar e vai impedir, por exemplo, a mulheres, ou as mulheres, ou uma mulher específica, de viver, né, de respirar dignidade e esperança num mundo diferente, né? Um pai com filho também pode ter Sim, essa então relação? você pode ter, né? Então, geralmente, quando as pessoas estão falando de masculinidade tóxica, estão falando um pouco desse comportamento, né? Quando a gente está falando de masculinidades tóxicas, ou o debate em torno de masculinidades tóxicas, as pessoas estão falando justamente da forma como isso tem impactos negativos. Tem quem está sofrendo essa opressão e também quem está operando essa opressão, né? O operador, né, propriamente dito, desse sistema de opressão. E a gente já sabe, né, que é isso, né? As pessoas, quando elas tentam desempenhar cotidianamente um papel, né, de opressor, as pessoas tendem a sofrer diversos danos, inclusive psicológicos, emocionais disso, né? Como, por exemplo, o fato de o homem não poder expressar os seus sentimentos. Então, a gente sabe que isso tem impactos negativos na própria construção de nós homens, né? Homem não chora, né? Então a gente tem que ficar engolindo o choro. Homem não demonstra afetividade, né? Quando um homem encontra o outro e dá um tapão nas costas. Dá um tapão nas costas, né? Parece que tá agredindo outra pessoa, né? Então isso tem a ver com esse processo, né? Então isso que a gente chama de masculinidade tóxica, ou esse comportamento que as pessoas definem como masculinidade tóxica, ela tem a ver um pouco com esse processo, o impacto negativo na vida das mulheres, também na vida dos homens, né?
Então, do ponto de vista emocional, né, psíquico, né, estabelecimento de relações sociais duradouras. E se você está numa masculinidade tóxica, você sempre vai compreender os outros homens como alguém que está perto a ameaçar a sua posição de supremacia. Né? Então, você não cria laços de solidariedade com outros homens. Assim, um pouco desse processo. E aí eu acho que é um pouco isso, né? Mas eu volto a dizer, né? Uma das coisas que eu acho que seria fundamental nesse contexto é a gente pensar justamente a forma como essa questão das masculinidades está relacionada justamente a essa garantia, né, da existência de uma sociedade mais igualitária que se refere ao direito entre homens e mulheres. Esses tempos atrás teve uma polêmica quando um jogador do Corinthians, colombiano, se apresentou ao Corinthians e ele queria usar o número 24. Sim. E o presidente do Corinthians não deixou, a princípio, ele usar a camisa 24 pela que o número representa aqui no Brasil. Sim. Essa questão também é uma masculinidade tóxica? Sim, a gente pode ter isso como um exemplo, né? E aí é isso, né? Não é só uma questão de uma masculinidade tóxica, né? Mas é uma questão de uma incompreensão dos elementos culturais, né? Que a associação via jogo de bicho, né? O número 24 ao viado é uma coisa brasileira. Então isso não é uma coisa que é compartilhada em outras culturas, né? Então, pro cara, se é 24, se é 32, ou se é 13, então isso meio que não faz muita diferença. Mas esse é um dos exemplos de masculinidade tóxica, né? Por exemplo, não vou usar a camisa da cor rosa, porque senão as pessoas vão pensar o que de mim se eu estou andando com a camiseta rosa, né? Não vou não vou passar base no dedo, na unha, porque, meu Deus, o que as pessoas vão achar de mim? Então você tem todo um conjunto de elementos que vão sendo produzidos dentro do contexto, né? E você vai restringindo a possibilidade de existência social do masculino, né? Então isso é um impacto negativo que a gente tem no caso dos homens, né? Professor, o senhor acha que esse machismo, a luta tá tendo vitórias, assim, porque o senhor falou que estudou o machismo, a masculinidade, sim, no movimento hip hop. Sim. E o movimento hip hop é um dos estilos musicais em que eu mais vi essa progressão do pensamento. Sim. Se a gente pegar o Racionais, por exemplo, nos anos 90 eles tinham aquela música Mulheres Vulgares, sim, que hoje em dia eles já não cantam, sim, mais. E N exemplos. Então, o senhor acha que a sociedade está mudando? É sensível isso? Sim. Eu acho que o machismo, né, como uma estrutura de poder, ele tende a se restabelecer e se readaptar, né? Então, acho que é um pouco isso. Acho que é inevitável, né, que o movimento feminista teve avanços muito significativos, né? Então, isso é absolutamente inquestionável do ponto de vista social, né? E isso vai fazendo com que o movimento, ou que o machismo, melhor dizendo, né, ele vai tentando se reestruturar em outras dimensões, assim, né? Então é isso. Então a gente não pode mais cantar Mulheres Vulgares, esse machismo vai para onde? A gente vai se reestruturar em um outro processo, né? No caso específico do hip hop, né, o Fórum Nacional de Mulheres do Hip Hop, né, que é uma organização que surgiu a partir de São Paulo, mas também envolve meninas, né, mulheres que estão no hip hop em outras regiões do Brasil, né? É uma das coisas que elas pontuavam alguns anos atrás, né, até quando eu acompanhei, que era justamente o acesso desigual que as mulheres tinham nos equipamentos de produção da cultura hip hop propriamente dita, né? Então é isso, você precisava que as mulheres, beleza, a gente não vai cantar Mulheres Vulgares mais, ou qualquer outra letra sexista que a gente tinha. Mas a gente que é dono do estúdio, a gente não vai dar espaço para as meninas gravarem as músicas delas. Hoje a gente vai dar um espaço desigual, assim. Então elas reivindicavam justamente isso. A gente precisa que a gente tenha acesso aos meios materiais para a produção, né, da cultura hip hop, por exemplo. Pensando nesses exemplos em particular, se a gente pensa a sociedade como uma forma mais ou menos geral, a gente começa a perceber que a forma como, né, o avanço das conquistas femininas, né, alavancadas pelo feminismo, vai fazendo com que esse machismo estrutural ele vai se reestruturar em outras posições.
Então é isso. Não, beleza. Então a gente não vai mais ter música que degrade, por exemplo, a figura da mulher. Mas essa supremacia masculina ela vai se estabelecer em outros pontos. Assim. Então é isso. Beleza, a gente vai ter uma empresária ocupando uma posição, né? Uma mulher ocupando uma posição importante numa hierarquia de uma grande empresa. Sim, a gente vai ter. Mas essa grande empresa, às vezes, essa empresa vai ser aquela que tem um capital mais predatório, né? Que vai ser mais exploradora, então você tem um pouco desse processo, né? Então você permite que mulheres estejam, né? Você permite que, em certa medida, o sexismo estrutural ele se desaloje em um determinado espaço, mas se aloje em outro, né? As pessoas, né, as pesquisadoras, né, principalmente as pesquisadoras que estudam, por exemplo, trabalho doméstico não remunerado, elas vão dizer isso, sim, né? A exploração do trabalho não remunerado sobre a mulher, ele se intensificou nesse processo, assim, né? Então é isso, a mulher está fora de casa, está trabalhando, mas a exploração do trabalho doméstico não remunerado, ele se ampliou de uma forma muito significativa, né? Então é isso, a mulher trabalha fora de casa, produz riqueza, mas ela também precisa trabalhar dentro de casa, um pouco dentro desse processo. Então as pessoas acabam identificando que estruturalmente, nesse sistema de exploração econômica, sistema de exclusão política, ela vai se fortalecendo em outros espaços. Assim. Então não é muito o que eu pesquiso, né? Mas as pesquisadoras vão estudar, por exemplo, trabalho doméstico, elas vão dizer que, quanto mais as mulheres, né, foram para o mercado de trabalho, né, produziram ativamente para produzir riqueza, né, dentro do sistema econômico, né, mais você reforçou o processo de exploração de outros segmentos de mulheres, né? Então, as mulheres negras, as mulheres periféricas, né, as mulheres migrantes, então essas estão numa condição de superexploração, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem um processo de reordenamento. Então, de um ponto de vista, de uma determinada perspectiva, a gente pode dizer que sim, que teve avanço, mas de outra perspectiva a gente pode dizer que tem a precarização também, principalmente em relação à exploração, né, do trabalho das mulheres, né? Menos qualificada, coisas do tipo. Sobre a sua pesquisa, que gerou o tema desse episódio, o que seria esse chamado machismo apocalíptico? Então isso é uma noção, né, um conceito que eu ainda estou desenvolvendo, né, que trabalha um pouco dentro dessa perspectiva. Se a gente entende, né, o machismo como algo que estrutura as relações sociais, né, as relações entre os grupos humanos, né, ou da forma como o machismo, né, estrutural, ele vai estar vinculado à configuração dos próprios Estados nacionais, das políticas econômicas, das relações internacionais, então a gente tem um pouco essa noção, a gente pode ponderar que, se as masculinidades elas são plurais, então quais seriam as masculinidades que estariam mais fortemente vinculadas à produção de um extermínio, de uma morte em grande escala na nossa sociedade, né? Então, quais seriam os conteúdos dessas as masculinidades que estariam vinculados, por exemplo, a uma política altamente predatória do meio ambiente, por exemplo, né? Ou guerras, né, entre nações. Então, quais seriam os conteúdos, ou quais seriam as masculinidades que estariam vinculadas um pouco dentro desse processo? Então, olhando, né, um pouco para essa pluralidade das diversas masculinidades negras, heterossexuais, masculinidades homossexuais, masculinidades transmasculinidades, esse é um conjunto muito grande de masculinidades, então a gente começa a perceber que entre essa ecologia das diversas masculinidades que estão se relacionando, nem todas estão ocupando exatamente as mesmas posições, ou têm as mesmas possibilidades de interferência nos caminhos, nas decisões de ter impacto global, assim, né? E quando a gente olha, por exemplo, o discurso da virilidade como uma moeda significativa da masculinidade, e a forma como esse discurso da masculinidade é acionada, como, por exemplo, no caso de guerras, né, a gente percebe que existe uma masculinidade que vai levar uma quantidade grande de homens a engajarem numa disputa, né, uma disputa que não é só uma disputa por território, né, não é só uma disputa por supremacia econômica, é uma disputa também para quem subjuga quem.
O caso da guerra entre Rússia e Ucrânia é algo muito evidente, né? Então você tem um discurso, né, uma categoria de masculinidade que vão levar, né, justamente a essas posições, né? Então são masculinidades que vão levar os indivíduos, levar homens e mulheres, né, ou coletividades à completa aniquilação. Então é isso, né? Então você tem, por exemplo, se a gente retoma um pouco atrás, né, na história da humanidade, o próprio nazismo, né, o nacionalsocialismo na Segunda Guerra Mundial tinha um discurso de supremacia masculina muito importante. O local específico da mulher na sociedade, que é dar filhos sadios, né, para que esses filhos se enganjem no futuro, numa luta, uma guerra imperialista de expansão do Estado Nacional, né? Então você tem um pouco desse processo. Então você tem algumas manifestações de masculinidade que estão vinculadas justamente aos processos de produção de morte em grande escala. E fala de guerra na atualidade, né, pensando nas armas de destruição em massa, a gente pode, no último horizonte, uma guerra nuclear, a gente está falando da aniquilação completa da própria humanidade, né? E por outro lado, a gente tem, no caso específico, né, da pandemia da Covid-19, né, do novo coronavírus, diversos discursos, né, de fundo machista que, por exemplo, pregavam, né? No Brasil a gente teve isso, mas não apenas no Brasil. O próprio presidente da Rússia também fez isso, o próprio presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, né, também pronunciou diversos momentos, né, o próprio Jair Bolsonaro aqui, né, o próprio presidente do México também. Você teve diversos momentos, né, que é onde as pessoas articularam discursos, né, de que não, a Covid é uma doença, uma gripe que só vai matar as pessoas fracas, né? Então, usar máscara gente que não é macho o suficiente para encarar o vírus, né? Então, assim, tem todo tipos. Aí no Brasil, a gente chegou a números próximos, ao redor de 700 mil mortos, né? Então, você tem discursos de masculinidade que estão muito vinculados justamente a esses processos, né, de produção de morte em grandes escalas. Então, a masculinidade não é algo que produz só dor e sofrimento do ponto de vista da dimensão da esfera individual. Isso tem uma dimensão mais ampla, né? Então, isso é uma parte dessa noção, desse conceito que eu estou desenvolvendo, né? Que eu chamo machismo apocalíptico ou masculinidades apocalípticas, né? Então, a gente tem um pouco de processo. Uma outra dimensão dessa ideia também, né, que trata, é um pouco da forma como essas posturas apocalípticas, né, elas estão relacionadas justamente ao não saber lidar com esse processo de questionamento, né? Então a gente está conversando aqui nesse programa, né? Justamente da forma como o feminismo vai garantindo, né, qualidades ou ganhos, né, direito para as mulheres. Isso é uma parte, né, do machismo estrutural que não aceita esse tipo de mobilidade, né? Então prefere que a sociedade pegue fogo, que a sociedade deixe de existir, né, para haver que uma mulher tenha, por exemplo, os mesmos direitos que o homem, né? Na América Latina a gente teve, né, diversos discursos, né? No caso das presidentas, né, das mulheres que ocuparam a presidência dos países na América do Sul, você teve diversos discursos racistas, que é um pouco isso. Assim. Cristina Kirchner é uma patricinha, uma bonequinha inflável, as pessoas têm um pouco isso. A Dilma, a mesma coisa no Brasil. A Angela Merkel parece um sapatão, né? Na Alemanha, né? Não, a Angela Merkel que era mulher, homem, que é aquilo, mulher toda assim. Tem um pouco esses processos, assim, né? Então, e às vezes, uma parte, né, dessa postura machista acha que a sociedade prefere ver a sociedade acabar, né, do que ver as mulheres terem mesma quantidade de direitos, a mesma qualidade de cidadania que os homens, né? E aí no Brasil hoje a gente tem uma quantidade muito grande de manifestações que vão nesse sentido. Assim. As pessoas preferem ver a democracia representativa burguesa acabar do que efetivamente garantir ou reconhecer que as mulheres vão ter o mesmo direito assim, que os homens, né? Então acho que é um pouco isso, mas é uma noção que eu ainda estou desenvolvendo, então estou nas primeiras formulações. Em outros momentos ela vai estar mais elaborada. Obrigado, professor. Obrigado pela presença. E você que está assistindo esse programa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo, que assim que possível a gente responde.
Obrigado e até a próxima semana.